Boa noite a todos. Eu quero pedir licença aos vereadores para poder inverter a ordem natural dos cumprimentos e começar cumprimentando e fazendo uma saudação especial a todos os talcarenses que estão lá embaixo da praça participando dessa sessão solene através do telão. Dentre essas pessoas que estão lá embaixo, está a minha mãe, a dona Elza Queiroz Faria, que completou 88 anos no dia 28 de novembro que passou, e eu quero, em nome da minha mãe, mandar um abraço todo especial a todos os talcarenses que estão lá embaixo, também participando dessa sessão solene e assumindo o seu compromisso de cidadão aqui com o município de Talcaire. Cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, cumprimentar a presidente eleita para o próximo biênio, vereadora Avelino Machado de Freitas, o vereador Edson da Sinuca, popularmente conhecido, o vereador Rafael, o vereador Fabinho Câmara, o vereador Mariel Pressão, o vereador Max, o vereador Beto, o vereador Ângelo, o vereador Rondinelli, o vereador Robson e o vereador Jaderson Aleixo. Cumprimentar também o meu vice-prefeito, Roberinho, e dizer, Roberinho, que nós estamos nessa empreitada juntos pela nossa identidade, por quem já trabalhou muito juntos, e nós sabemos que Talcaire tem um grande desafio pela frente. E quando eu fui, por iniciativa minha, convidar você para ser vice-prefeito do meu lado, e você prontamente me respondeu, Manel, vamos trabalhar juntos, independente da posição que eu tiver na chapa. Vamos trabalhar. Se tiver um outro nome que agrega mais ao grupo, agrega mais à campanha, você tem toda a liberdade para trazer esse nome para a chapa. E eu vou estar junto com você, lutando e enfrentando o desafio. Mas como eu sei do seu compromisso, principalmente com a população carente da nossa cidade na área de saúde, eu não abdiquei de trazer você para o meu lado como vice-prefeito. Porque eu vejo que a escolha do vice é muito importante. Ela é muito importante e tem que ter uma identidade com quem trabalha, porque o prefeito e o vice, eles têm que crescer juntos, um ao lado do outro. E é por isso que você está do meu lado e vai ser também um companheiro de luta, dividindo comigo as responsabilidades do governo, como eu sempre fiz, como eu sempre visualizei a figura do vice-prefeito. Talcaire terá 2 prefeitos com 2 responsabilidades, Manuel Faria e Roberto Aranha Sampaio. Quero cumprimentar o meu senhor Estael, presente, aqui representando todas as lideranças religiosas também da nossa cidade. Agradecer ao senhor pela celebração de hoje pela manhã, agradecer por suas orações, agradecer pela sua firmeza com o pároco da nossa cidade, me permite dizer, com mais de 70 anos de trajetória de vida cristã, e que tem muito a nos conceder pela sua experiência e pela sua trajetória. Não poderia deixar também de fazer uma saudação especial a Fábio, a minha mulher, a Márcia, mulher do Roberinho, nossas companheiras de trabalho que serão de agora para frente, nos apoiando, apesar de não estar diretamente ligadas ao governo, mas nos apoiando nas nossas iniciativas, e que já nos apoiaram anteriormente na hora de contribuir com a decisão da nossa opção política para esta nova empreitada. Quero cumprimentar o ex-prefeito Josimar e a sua esposa Célia, que terminou o seu mandato agora em 31 de dezembro próximo passado. Cada um dá a sua contribuição dentro da esfera pública, dentro da esfera política. Tivemos no nosso município uma trajetória de grandes nomes que fizeram pela nossa cidade. Vejo aqui, nessa galeria de fotos, lembranças que nós sempre temos que relembrar, do nosso saudoso prefeito Joaquim Monteiro, do saudoso prefeito Zé Omar, do saudoso prefeito Dr. Robério, do prefeito Alcione, do prefeito Josimar, todos que pela escolha popular, permitida pela melhor
e a mais adequada e acertada forma de governo que já se descobriu na face da Terra nesse planeta através da democracia. A democracia permite a cada cidadão, que participa da vida pública do seu município, a escolher o seu comandante, a escolher o seu líder. E a mesma democracia confere a esse cidadão também o poder de destituí-lo, caso ele não atenda às expectativas que culminaram com a sua eleição. Nós temos que blindar a democracia. Nós temos que amadurecer politicamente dentro da nossa democracia. E nós estamos hoje dentro do tribunal mais correto e mais autêntico e mais legítimo para aperfeiçoar o processo democrático de uma nação, de um Estado e de um município, que é o Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores. É o Poder Legislativo Municipal, onde as coisas realmente começam, onde as discussões mais pertinentes à vida de cada cidadão, ela tem que ser enfrentada aqui dentro da esfera legislativa. Fui prefeito na minha cidade, dessa nossa querida Italcara, por 2 mandatos consecutivos. Fui o único prefeito reeleito que tive 2 mandatos consecutivos nessa cidade. O primeiro, porque o povo da Italcara acreditou na nossa proposta de trabalho na campanha de 2000. E a segunda eleição, a nossa reeleição em 2004, nos foi concedida pela confiança que o cidadão italcarense teve no governo do Manuel Faria, nos reconduzindo para o novo mandato. E este mandato que começa a partir de hoje, janeiro de 2017, me confere o 3º mandato como prefeito da nossa cidade, como prefeito do nosso município. E com muita responsabilidade, pois eu sei que o povo da cidade não dá 3 mandatos ao prefeito à toa. Se deu 3 mandatos ao Manuel Faria, é porque muita coisa de bom foi feita e a nossa cidade, e o nosso município, e o nosso Estado, o nosso Brasil, que vivem hoje a maior crise política da nossa história. Hoje nós estamos pagando, dentro da nossa democracia autêntica, um preço muito alto por peneirar para trazer as pessoas certas para a vida pública. Nós vivemos hoje um verdadeiro tsunami da vida política brasileira. E o retrato, a radiografia dessa eleição vem mostrar isso. Mais especificamente no nosso município, nós vimos uma renovação significativa no Poder Legislativo Municipal. Vimos uma renovação na eleição do prefeito, que apesar de 2 mandatos, o discurso do Manuel e do Romarinho foi um discurso no sentido da renovação para alcançar os anseios atuais da nossa sociedade. Dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, que nós temos hoje 92 municípios distribuídos em nosso território. Em 81 municípios houve mudança do comando político do município. Apenas 11 municípios do nosso estado teve uma renovação. Apenas 11 municípios teve reeleição ou conseguiu o prefeito reeleger o seu sucessor. Em 81 municípios mudou o comando político. Por quê? O eleitor tinha como foco nessa eleição não votar no prefeito candidato, não votar no vereador candidato, no vereador político. Porque a nossa classe política vem passando por um processo de maior degradação da história. A classe política hoje é a classe política de menor credibilidade do nosso Estado, é a categoria de menor credibilidade do nosso país. O eleitor, quando buscou nas urnas escolher quem o representasse, foi escolher o gestor, foi escolher o administrador, foi escolher aquele que vai respeitar cada centavo do dinheiro público que se arrecada. Foi escolher aquele que vai representá-lo para fazer saúde pública de qualidade, educação de qualidade, para ser aquele que poderá separar e saberá separar as políticas que são de Estado e as políticas que são de governo, para que o povo nosso não continue a sofrer do jeito que vem sofrendo. Nós vemos uma realidade das grandes filas dos nossos hospitais, do nosso Estado e dos nossos municípios. Nós não podemos negar o óbvio. Então, quando o eleitor buscou, nesta eleição, a escolha do seu candidato, ele votou no administrador e votou no gestor. Nós, Manuel e Romerinho, no comando do executivo dessa cidade, práticas que nós adotamos lá nos idos de 2000 a 2008, Romerinho, nós teremos que inová-las.
e confiando na inovação e no nosso potencial e na nossa experiência, foi que o eleitor de Talcaire, em sua grande maioria, nos viu como Manel e Romarinho a verdadeira chapa da renovação e da mudança e do governo novo que poderia trazer para atender os anseios da nossa sociedade. A vocês, vereadores, é muito importante que nós fiquemos atentos à nossa relação política, a relação política de executivo e legislativo. Eu falo que quando o município está sob o comando de dois poderes que não se entendem, que brigam e que discutem, não há espaço para o progresso e para a construção. Porque quem briga tem que se defender, não pode trabalhar. E onde não tem trabalho, não tem resultado. Nós temos que, a partir de hoje, aqui dentro dessa Casa de Leis, faço isso e falo isso com toda a soberania política que tenho. Porque eu fui o prefeito da história de Talcaire que mais visitei essa casa. Eu fui o prefeito que toda vez que eu tinha que trazer para esta Casa de Leis um projeto para apresentar, para apreciação e votação, eu trazia antes e pedia ao presidente, como vou pedir à senhora vereadora Aveline. Eu trazia um projeto de lei debaixo do braço, nos reuníamos meia hora, 40 minutos, uma hora antes da sessão. Eu fazia uma exposição daquele projeto de lei e deixava para que os vereadores apreciassem informalmente e o aditassem, e o complementassem e fizessem sugestões que fossem pertinentes para a melhoria da nossa cidade, do nosso município. Nunca tive um projeto de lei rejeitado nem devolvido dessa casa, pelo respeito que sempre tive pelo Legislativo e também sempre gozei do respeito igual e na mesma proporção de toda a Câmara de Vereadores de Talcaire. Nós iremos sinalizar com a nova proposta de trabalho, onde o Legislativo e o Executivo terão que assumir, diante de toda a crise que o setor público vem passando, o compromisso e a responsabilidade de governar juntos. Nós temos vereadores aqui como Edson, vereadores que estão indo para o seu terceiro mandato e vereadores que estão iniciando o seu primeiro mandato. Isso aqui é uma escola. E uma das noções mais básicas que o político de primeiro mandato deve ter é não chegar dentro do Poder Legislativo ou dentro do Poder Executivo e achar que tudo que foi feito ali até então está errado. Isso aqui é uma escola de experiência. O aconselhamento que nós sempre temos que dar, quando você chega numa Casa de Leis, quando você chega para exercer o seu primeiro mandato, que você se localize, que você se informe, que você faça um reconhecimento do território a ser trabalhado. Mas nunca, em momento algum, desrespeitem aqueles que por aqui passaram, mesmo aqueles que cometeram seus erros, mas que servirão de aprendizado para aqueles que aqui estão hoje. É muito importante que nós, dentro desse processo de maturidade política, saibamos enfrentar os desafios que os tempos atuais estão trazendo para nós. Os desafios que vão colocar nas mãos do Legislativo a responsabilidade de, muitas vezes, tomar medidas impopulares sob o ponto de vista de varejo. Não cabe mais ao gestor público da atualidade fazer aquela política de varejo para beneficiar uma meia dúzia de um grupo e deixar de trazer benefício para a sua cidade, para a sua comunidade como um todo. O administrador e o gestor público têm que empreender de maneira empresarial esse mandato que está começando hoje. Nós não podemos nos prender na política que vai beneficiar situações pontuais, em detrimento da comunidade do todo. É muito importante que o Legislativo tenha consciência, nessa nova legislatura, da abrangência e da responsabilidade de discutir junto com o prefeito medidas cabíveis para que nós possamos melhorar a arrecadação dos nossos municípios para investir no social. Hoje eu li uma matéria no jornal de grande circulação dizendo que na grande maioria das cidades brasileiras, nas cidades pequenas, na grande maioria das pequenas cidades brasileiras, a receita de IPVA hoje é maior do que a receita de IPTU. Quando que um automóvel pode valer mais do que uma casa, do que uma residência? Porque nós estamos trabalhando até agora em cima daquela política de submeter os nossos municípios a viver de mesada. A viver da mesada que o governo do Estado nos dá, através das cotas de CMS, e a viver da mesada que o governo federal nos dá, através das cotas do Fundo de Participação dos Municípios.
mas nós crescemos, nós estamos ficando cada vez mais independentes e estamos adquirindo maioridade econômica. Nós temos que desenvolver políticas públicas tributárias de arrecadação própria para poder suprir as deficiências das receitas que nós estamos perdendo, não só a nível de Estado como a nível federal, porque a nossa comunidade, na sua grande maioria, são famílias pobres que precisam de saúde pública de qualidade, que precisam de educação de qualidade, que precisam de transporte de qualidade, que precisam de serviço social de qualidade. Agora, para isso, nós temos que exercer plenamente a democracia, não só sob o ponto de vista legislativo e legal, mas também econômico, tá? De distribuir as nossas arrecadações, de cobrar daqueles que hoje vivem na nossa cidade também a sua participação e a sua responsabilidade no investimento social que a nossa cidade precisa ter. É para isso que hoje eu convoco publicamente, nesse primeiro dia do ano, a todos os nossos vereadores, a toda a Câmara de Vereadores, que nós possamos abraçar esse compromisso de trazer para a nossa cidade cada vez mais possibilidades de investimento na nossa área de saúde, na nossa área social e de educação como um todo. Trazer o compromisso desta Câmara de Vereadores, que nós temos que legislar de maneira pertinente. E faço mais uma vez um apelo, faço mais uma vez, tá, essa convocação, para que nós assumamos diante dessa população, que hoje está de fora, está aqui dentro, e que vai nos ouvir pelas redes sociais, vai nos ouvir pelos órgãos de imprensa que estão aqui, que nós façamos um pacto de responsabilidade, união, para vencer o desafio que a nossa cidade precisa. Não adianta tapar o sol com a peneira e dizer que as coisas estão bem. Eu sempre digo para os meus amigos, esse dia eu estava conversando com um prefeito que ganhou uma cidade vizinha e está reclamando que a sua cidade está muito mal. Eu disse, por isso que você ganhou, porque ela está muito mal, porque se ela tivesse boa, o prefeito tinha sido reeleito. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Quando o prefeito, que tem possibilidade de reeleição, e o povo faz uma opção pela mudança, é porque o prefeito não atendeu os anseios e os compromissos assumidos com a sociedade. E é para isso que nós estamos aqui. Com todo respeito, mas mostrando que nós temos um caminho de responsabilidade a ser trilhado. Tá? Nunca tive medo de desafios de trabalho. Tá? Sempre cheguei muito cedo no meu local de trabalho. Sempre procurei conhecer cada canto da nossa administração. Sempre procurei interagir com os nossos secretários e os nossos colaboradores. Nunca transferi nenhum compromisso assumido pelo Manuel Faria prefeito, pelo Roberinho como vice, para que nenhum secretário cumprisse. Nenhum cidadão dessa cidade, quando bateu na porta do Manuel Faria prefeito, eu encaminhei para algum secretário, porque o secretário não tem compromisso com o cidadão. Quem tem compromisso com o cidadão somos nós, prefeito, vice-prefeito e vereador, que fomos na casa de cada um para pedir o voto dele, o apoio dele. O secretário, ele está integrado dentro da rede de prestação de serviço do município. Mas nós, prefeito, vice-prefeito, vereadores, nós temos o compromisso político de conduzir o nosso município de maneira satisfatória para a nossa população. Nós vamos iniciar o nosso trabalho já a partir de amanhã, focando nas ações mais emergenciais. Nós temos, diante dessa crise que assola o nosso estado, o nosso país e o nosso município, eleger aquilo que é necessário e depois aquilo que é possível. Temos que ter a confiança e a credibilidade de cada cidadão da nossa cidade e do nosso município, para ele saber que muitas vezes ele vai bater a porta do governo para poder solicitar um tipo de serviço que naquele momento nós não poderemos atender. Nós vamos eleger prioridades, fazer o necessário e depois fazer o possível. E o impossível, com a nossa fé em Deus, Ele nos mostrará o nosso caminho. A direção do município está traçada, os compromissos estão assumidos. Resta agora trabalho e confiança. Nós, Legislativo e Executivo, teremos que ter, mais uma vez reforço, a maturidade administrativa que o processo democrático nos confia, para tocarmos a nossa cidade, o nosso município, e mais uma vez, trazer Itaocara para o centro das atenções políticas do Estado, como uma referência positiva a nível regional, convivendo bem com os nossos municípios vizinhos e trazendo para a nossa região uma nova força política para cobrar
de maneira mais substancial a responsabilidade dos governos do Estado e federal com a nossa cidade e com a nossa gente. Quero aqui mais uma vez reforçar o meu juramento diante de cada cidadão, o meu juramento diante de cada morador dessa cidade, que a partir de hoje, o Manel Faria e o Roberinho serão servidores públicos também pagos por vocês. E falar para o nosso servidor público, para o nosso funcionário público estatutário de carreira do nosso município, que você, servidor, você tem uma grande responsabilidade com a nossa cidade, com o nosso município, porque você é uma das principais ferramentas que o prefeito e o vice-prefeito, que a municipalidade tem para prestar o serviço que você se comprometeu quando fez o seu concurso. Nós estaremos ao lado do nosso servidor, cumprindo os nossos compromissos, respeitando as reivindicações e os pleitos do seu sindicato, da sua representação de classe, mas cobrando também a responsabilidade e o dever do servidor público municipal de Itaocara, para que preste um serviço de dignidade e de qualidade à população da nossa cidade, que ajuda a pagar os nossos salários com os impostos que nós recebemos, com a cota de contribuição que a nossa cidade tem. Seremos colegas de trabalho, seremos companheiros para poder assumir e cumprir os nossos compromissos, mas jamais, e nos 2 governos em que tive à frente da nossa cidade como administrador, jamais no governo do Manel Faria houve crise de autoridade, e nesse também não haverá. Quem estiver à disposição para assumir com o trabalho, para poder cumprir o seu compromisso, para poder trabalhar pela nossa cidade e a gente resgatar aquilo que nós perdemos e não podemos viver sem, terá do lado do Manel Faria um grande aliado e um grande companheiro. Mas um companheiro prefeito que vai saber reconhecer os direitos de cada um, mas também irá cobrar com autoridade os deveres de cada cidadão. Você de Itaocara, cidadão itaucarense, de todas as cidades, de todos os distritos, contem com o nosso trabalho. Que Deus possa nos conduzir, possa nos orientar, possa fazer com que tenhamos sempre senso de justiça, possa fazer com que nós sejamos um distribuidor de oportunidades à frente do governo municipal, possa fazer com que nós sejamos fortes para suportar aquelas pressões que não representam legitimamente os interesses da nossa sociedade. Tenho certeza que nós vamos desempenhar esse governo com a credibilidade e a confiança de cada cidadão. Vamos trabalhar para cada um de vocês. Falei essa semana, num culto de ação de graça que nós tivemos na Assembleia de Deus. Tá? Nós devemos ter o compromisso de trabalhar para cada cidadão da nossa cidade, mas nunca nos esquecer que fazendo para o menos favorecido, fazendo para os mais pobres, dando mais dignidade àqueles que precisam do governo com confiança, nós estaremos também servindo a Deus, não no governo que vamos iniciar, mas na missão que iremos empreender a partir de hoje. Muito obrigado, presidente. Um grande abraço a todos e um feliz 2017 para toda a nossa cidade.